A paz do Senhor, venho na condição de membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e não como advogado de alguns irmãos. Quero deixar bem claro isso, que estou aqui na condição de membro, portanto, cidadão, e posso opinar e posso transmitir a minha irresignação, o meu direito de expressão para esclarecer algumas situações que sobrevieram sobre a nossa igreja. Ultimamente, tem surgido muitos vídeos esclarecedores e é uma situação que chegou ao ponto de ser exposto não só aqui para Pernambuco, mas para todos os países, todo o estado, todo o Brasil, situações vexatórias, situações extremamente constrangedoras, porque a nossa igreja ela tem uma história, tem 100 anos de atividade e seus primórdios foram construídos debaixo de muito sofrimento, de muita dor, e nossa igreja atualmente é considerada uma igreja que não corresponde ao que a fez nascer. A sua essência é de igreja primitiva, igreja simples e igreja que realmente usa e utiliza a palavra de Deus para a pregação do Evangelho. E a gente está vendo hoje na mídia uma situação totalmente diferente. O primeiro caso que eu quero externar aqui para os irmãos é que nunca na história da Assembleia de Deus, nunca na história do Evangelho aqui em Pernambuco, aconteceu esse tipo de coisa, em que o Estado se une com a religião. Eu quero dizer, a política enveredando dentro da igreja e fazendo uma espécie de comunhão, uma comunhão entre pastores e políticos. A nossa igreja, infelizmente, enveredou pelo caminho da política, instituindo um projeto chamado Cidadania, em que os membros da igreja, indicados pela direção da igreja, eles são praticamente eleitos indiretamente por indicação do senhor presidente. Isso aí é notório. Quase todas as cidades do nosso estado possuem vereadores, possuem, no caso, na capital, possui deputado estadual e, a nível federal, deputado federal. Todos eles indicados pela direção da igreja. E entre esse projeto Cidadania, surgiu, no caso, a oportunidade da igreja utilizar dos gabinetes desses homens que são eleitos. E esses gabinetes servem apenas para a direção da igreja. Lá são indicados parentes, são indicados apadrinhados, são indicado o pessoal da cúpula, isso numa demonstração de improbidade, tanto administrativa por parte do deputado, como um locuplemento ilícito por parte da direção. Por quê? Recentemente foi denunciado junto ao Ministério Público que um funcionário pago pela Assembleia Legislativa, ele prestava serviço diretamente para o gabinete do pastor presidente. E isso aí é reputado como uma improbidade administrativa e um indireto enriquecimento ilícito pelo uso da coisa pública por parte do gestor presidente da Assembleia de Deus. Essas denúncias ainda estão em investigação e há um crescente número de vídeos, não só aqui no estado de Pernambuco, como a nível nacional, através de alguns irmãos, como o André Carpano, como o pastor Hafner, que juntaram-se também nas denúncias e estão replicando essas denúncias. São denúncias de toda a natureza, meus irmãos. São denúncias até vergonhosas de se expor aqui. São denúncias de que adolescentes ficam sem o café da manhã simplesmente por imposição, expondo
a vexame a adolescentes, isso de forma pública, inclusive o Ministério Público está investigando. Vem a questão da rachadinha, coisa horrível, horripilante, coisa que alguns funcionários declaram que recebiam parte apenas do salário quando a outra parte seguiria para o parlamentar. Isso numa denúncia também feita ao Ministério Público. Então, como membro da igreja, eu vim trazer esse esclarecimento para os irmãos, porque isso não é comum. Isso não é comum partindo de uma igreja centenária, que após 20 anos de pastorado, esse último pastorado, vem trazendo coisas absurdas, e alguns irmãos permanecem inertes, permanecem omissos diante de tantas denúncias. Denúncias estas que já fugiram da esfera normal da igreja do conhecimento, já chegaram às autoridades públicas. Nós estamos aguardando alguma posição dos poderes públicos exatamente para coibir esse avanço, que a cada momento vem ao nosso conhecimento denúncias graves, denúncias que sou proibido até de falar aqui, coisas que são absurdas para quem dirige uma igreja. O que temos de conhecimento é que, da nossa parte, dos membros da igreja, foram movidas duas ações. Duas ações por quê? Porque nós gostaríamos de saber em que é utilizado o nosso dinheiro suado que colocamos na igreja. É para algum sentido, é para alguma finalidade, e nós não temos conhecimento disso. Por exemplo, os contratos que se fazem com empresa de limpeza, que só descobrimos através de acesso a ações trabalhistas, contratos com segurança, uma empresa chamada Servos, que tem em seu cartel policiais, milicianos armados, policiais da ativa e da reserva, em que fazem a segurança pessoal do gestor. Meus irmãos, pastor andando sob escolta armada, em carro blindado, por aí se tem a natureza da direção dessa igreja. A que ponto chegamos? Uma ação que nós entramos, ele se sentiu ofendido com essa ação e moveu mais 7 ações contra os irmãos, simplesmente por criticarem sua administração. É como se fosse uma lei da mordaça. O que funciona para ele é a lei da mordaça. Ele procura calar qualquer um dos irmãos que tente levantar a voz. E nós que eu digo, é um grupo de poucos membros que estamos atuando em prol da igreja e não vamos cessar. As denúncias que chegarem ao nosso conhecimento, nós vamos expor para a sociedade, vamos colocar para toda a membresia da igreja essa questão dos carros blindados. Que contrato? Quanto custa um contrato de carros blindados? Quanto custa essa empresa de segurança chamada Servos? Qual o preço? Qual a transparência que ele pode passar para a igreja? Venha para a igreja, exponha também para a igreja quanto paga a Rede Brasil para utilizar 24 horas no ar. Sabemos que a direção da igreja criou uma associação e essa associação gerencia e é a proprietária da Rede Brasil. Pelo menos é o que está no estatuto. Nós queremos saber, é simplesmente isso. Venha na frente da igreja e declare: nós compramos uma rede de televisão com o dinheiro dos dízimos. Fale isso, exponha, esclareça, transpareça para a igreja o que acontece com os dízimos. O megatemplo, por que esse megatemplo foi instituído? Fizeram maquete e não houve a construção. Por quê? Deve-se, sim, esclarecer para a igreja essas situações, porque a igreja merece, a igreja paga, a igreja mantém, então a igreja tem que ter esse respaldo. E o que nós pedimos na justiça foi apenas isso. E vimos
através dos próprios processos que o gestor entrou contra alguns irmãos, nós simplesmente fizemos a nossa defesa. E na defesa foi necessário ouvir o gestor. E todos viram o comportamento do gestor, todos viram o quanto ele mentiu de uma forma vergonhosa, coisa simples. O que era ele assumir que ele criou o projeto Cidadania? Coisa simples, nada demais. Não traria qualquer condenação ele assumir que construiu, que instituiu esse projeto, mas ele mentiu. Mentiu quando a própria testemunha dele, de defesa, de acusação no caso, ele disse que existia o projeto Cidadania e que existiam os políticos da igreja. Isso tudo, meus irmãos, é vergonhoso. Isso tudo é um momento de reflexão. Por que isso está acontecendo com a nossa igreja? Por quê? Porque, na verdade, foi instituído um império, instituído uma doutrinação por parte da direção da igreja. E que doutrinação é esta? Quem fala do gestor presidente estará cometendo um pecado. Então nós vimos que vários irmãos, ao saírem da igreja, agradecem e ainda elogiam o gestor presidente, numa demonstração de medo. A verdade é essa, é medo. Mas como? Em toda a história do cristianismo, sempre tiveram vozes contrárias quando a igreja se une com o Estado e se une com a corrupção. Essas vozes vão continuar. Podemos até morrer, como somos ameaçados por alguns adeptos, alguns seguidores do Senhor, guru, gestor, presidente. Então, nós não tememos, nós vamos adiante, nós vamos continuar com as denúncias, a pandemia vai passar, nós vamos acompanhar as denúncias junto ao Ministério Público e gostaríamos muito, muito que o senhor gestor presidente viesse a público esclarecer tudo isso. Seria até um ato de humildade dele, um ato de esclarecimento ao seu pastorado, porque, segundo ele, Jesus teve 12 apóstolos, ele tem 1,5 milhão. Então ele deveria vir a público para esclarecer a esse 1,5 milhão de membros, esclarecer a verdade, esclareça a verdade, esclareça o porquê de receber um salário de 200 mil reais, esclareça o porquê colocar o filho como vice-presidente recebendo 100 mil reais, esclareça o porquê a sua esposa recebe como dirigente de ciclo de oração, como presidente, esclareça porquê todos os seus familiares estão empregados recebendo remuneração, esclareça tudo isso para a igreja. É necessário dissociar a igreja da política. Os irmãos não aguentam mais política dentro da igreja. A política é algo imoral quando misturado com religião. Você não pode administrar uma igreja e ser político e ter em seu gabinete políticos pagos pelo erário público. Você não pode fazer isso. Venha esclarecer. Seria bom que a igreja desse esse espaço, sendo utilizado esse espaço para esse esclarecimento, porque nós vamos continuar aqui num portal de transparência para transmitir tudo. Nós não vamos esconder nada, nem que isso seja a nossa própria morte, nós vamos continuar falando. Nós temos esse direito ainda garantido pela Constituição, o direito de expressão, o direito de manifestação, e nós vamos exercer na sua amplitude. Não vamos retroceder um só minuto, um só grau. Nós vamos continuar junto com um grupo pequeno, mas denunciando todas as irregularidades que existem na direção da EDPE. E nós, como membros da igreja, gostaríamos muito de saber o que fazem com nossos dízimos, o que fazem com nossas ofertas, o porquê de tanto segredo, o porquê de tanta omissão. Venha a público dizer que paga X pelo uso das 24 horas do canal da Rede Televisão Rede Brasil. Venha a público dizer, porque
Nós estamos investigando e vamos chegar lá. Vamos chegar ao valor que indiretamente se paga à Rede Brasil. A Rede Brasil, que era a antiga Rede Estação Sat, que é de um grupo empresarial aqui de Pernambuco. Venha esclarecer isso para a igreja, mas não minta, não seja omisso, venha dizer a verdade. Vejam quantos pastores estão saindo, vejam quantos pastores estão debandando porque não aguentam essa opressão, essa mentira, e mesmo assim são reputados de traidores, infiéis, rebeldes, malditos. Não faça isso, não use sua boca para amaldiçoar quem consigo construiu parte da história da Assembleia de Deus. Não faça isso. Sai da sua boca apenas bênção para esses homens, porque tiveram coragem de sair do seu controle, sair da sua guarda, sair da sua maldição que foi imposta. Uma maldição que foi imposta e gerou da nossa igreja centenária uma seita sua. Hoje é uma seita, porque quem contraria recebe a reprimenda. Quem o contraria certamente vai ser penalizado, e vai ser penalizado com a exclusão. Isso é horrível. Nunca se pode dirigir igreja podando direitos, direito de liberdade. Você pode sair, ir e vir para qualquer lugar. Não faça isso. Não faça como fez da outra vez, mandou prender irmãos que estavam fazendo protesto legal, protesto pacífico. Não faça isso, porque quando passar a pandemia, vamos voltar novamente, vamos pedir autorização, vamos fazer campanha na frente do Templo Central, vamos fazer tudo pacificamente, e não tem que nos impeça. Nós estamos fazendo algo segundo a Constituição Federal, não estamos tirando direito de ninguém, nós queremos apenas exercer o nosso direito de cidadão e membros da igreja, que é considerada uma associação, e nós temos esse direito e vamos lutar nesse direito. A paz do Senhor para todos.